Você reparou que ultimamente da música que ouvimos, do filme que assistimos e até do produto que compramos tem um toque de nostalgia? É um remake ali, um reboot aqui, são os discos de vinis voltando para as prateleiras, a moda dos anos 2000 inundando as lojas de departamento e produtos licenciados de séries e filmes famosos voltando pro mercado. Eu não faço nem ideia de quantos live actions a gente teve só no último ano e nem o porquê comerciais de décadas passadas estão ganhando milhares de visualizações hoje em dia. Parece que o ontem virou a aspiração do hoje. E hoje a gente vai falar sobre tudo isso, sobre como a nostalgia tem assumido um papel tão grande na música, no cinema, nos produtos e principalmente na nossa vida. Ah, e a propósito, eu sou o José e aqui a gente fala de cultura pop e como ela afeta a nossa vida. Então se você gosta desses temas, não esquece de se inscrever. E eu já queria começar o vídeo te fazendo uma pergunta. Qual foi a última vez que você se sentiu verdadeiramente no presente? Olha, eu acho que poucas pessoas hoje em dia chamam uma ambulância quando sentem um ataque de nostalgia vindo, né? Imagina, toda vez que você tá escutando a abertura da sua série favorita dos anos 2000, aparece o SAMU na frente da sua casa. Na minha casa, por exemplo, ia ser todos os dias. Do I need to call you a ambulance? Mas segundo a Harvard Business Review, a nostalgia por 200 anos foi considerada uma doença perigosa, com sintomas que iam de delírio a desespero e até podia desviver pessoas. Inclusive, um médico suíço do século XVII cunhou a palavra para descrever o algos, que significa dor, debilitantes dos sentidos, sentidos por pessoas que deixaram seus nostos, lar nativo. E aqui fica até um fato curioso. Nos Estados Unidos, durante a Guerra Civil, foram diagnosticados 5.000 pessoas com casos graves de nostalgia e 74 pessoas foram desvividas por conta dela. E aí, indo para a Europa, a comunidade médica tentava ao máximo debater o como evitar a propagação dessa saudade de casa que as pessoas sentiam. E aí passou um tempo, muita coisa aconteceu, e aí quando finalmente a nostalgia parou de ser vista como uma doença, ela virou alvo de críticas no divã. Imagina você ser lacrado pelo seu terapeuta porque disse que sente falta do Orkut. Pois é, gente, segundo uma matéria na The Conversation, os psicanalistas daquela época tinham uma impressão muito ruim de pessoas que sentiam nostalgia. Eles achavam que as pessoas eram extremamente sentimentais e que não conseguiam inventar a realidade. Inclusive, eles eram bem elitistas, assim, eles associavam a nostalgia a classes mais baixas, eles acreditavam que a elite cosmopolita não conseguiria sentir nostalgia. Eles basicamente achavam que a Blair Waldorf nunca poderia se sentir nostálgica. E nem todo mundo quer ser Blair Waldorf. E nem todo mundo pode ser. Só que segundo The Guardian, não foi até os anos 70 que essa visão da nostalgia passou. Eles acreditavam nisso por bastante tempo até. E aí, hoje em dia, os psicólogos já têm uma visão muito diferente e acham que a nostalgia é um sentimento fundamentalmente positivo, que é quase universal, então quase todas as pessoas podem sentir ou podem sentir ao longo da vida. Mas se é tão positiva assim, por que às vezes ela faz o presente parecer mais difícil? E aí eu fui tentar entender como a gente tá respirando no meio dessa tsunami de memórias afetivas vindo pra cima da gente o tempo inteiro. E quem poderia imaginar que nada disso é uma coincidência? Tá, só pra dar um contexto. Ano passado, toda vez que eu ia no cinema, além do preço da pipoca, que me assustava bastante, outra coisa me chamava bastante atenção: o passado de roupa nova. E isso, por incrível que pareça, não foi artifício das vozes da minha cabeça. Foi uma estratégia muito bem pensada por pessoas que trabalham com esse marketing. Segundo um artigo da Universidade de Indiana Bloomington, a abordagem testada e comprovada é reproduzir filmes que foram bem-sucedidos e, inclusive, eles citam que é ainda mais benéfico quando eles misturam atores da velha guarda com atores novos. Um salve pra Jenna Ortega em Pânico e Glenn Powell em Twisters. E o motivo é muito simples: o conhecido é mais confiável. Eu achava que isso de fazer remake era uma coisa nova, mas aparentemente não é. Vocês sabiam que o primeiro remake da história aconteceu em 1896, com curta-metragem Un Partie de Cartes? E ficou muito claro que eu não sei falar francês, então por favor ignorem. Eu vou deixar escrito aqui na tela. Ele é um remake de uma outra produção, outra curta-metragem de 1895, que se chama Partie de Cartes. Enfim, o francês é isso aí. O remake é um pouco mais longo que o original, tem em torno de 1 minuto e conta a história de homens jogando cartas ali. Do ponto de vista hoje, o enredo não tem nada de extraordinário, mas mesmo assim ganhou um remake. Só que hoje em dia eu tô vendo várias franquias voltando direto da cova e tem umas coisas que eu achei que eram super interessantes e outras que eu ficava me perguntando pra quê? E novamente, tudo tem uma explicação. Para State Press, o diretor interino Jason Davids fala o seguinte: a história do show business é uma história de recriação de histórias em novas formas com novos corpos. Como espécie, a maioria de nós vem de culturas de tradição oral com repetição. Ansiamos pelo familiar de uma forma com que parece imediata e nova. E inclusive ele ainda diz que os remakes não são só baseados em histórias repetidas e personagens familiares. Ele continua: a fórmula da comédia familiar prova que, com faixas de risada, valores familiares e arquétipos familiares, inúmeros programas podem se ramificar a partir de uma única ideia. E aqui a gente vê um conglomerado de sitcoms, né? Por exemplo, The 70 Shows, Friends, How I Met Your Mother e diversas outras, Modern Family. E aqui ele até joga um racional um pouco polêmico, que é:
Às vezes a produção não precisa ser da melhor qualidade, ela só precisa invocar um sentimento de nostalgia no fã para que ela seja um grande sucesso. E aí eu fiquei me perguntando se realmente aquele remake que eu amei tanto, recomendei para tantas pessoas, era bom mesmo ou era só fruto da minha nostalgia gritando aqui dentro. E aí eu fiquei pensando, acho que não sou só eu que fico 3 horas na Netflix rodando atrás de alguma coisa pra assistir e no final acabo esbarrando e assistindo a mesma coisa que eu já vi 30 vezes. Eu acho que tem alguma coisa muito boa que traz muito conforto pra gente em assistir uma coisa previsível que a gente já conhece depois de um dia longo de trabalho, por exemplo. E isso, inclusive, não é uma grande coincidência e não se limita só em remakes, por exemplo. Ele tem a ver também com referências e inspirações. O chamado nostalgia bait, ou isca de nostalgia, tá por todo lado. Segundo um artigo na The Hubcon, eles falam o seguinte: a isca de nostalgia no cinema e na TV geralmente aparece como uma reinicialização de mídias mais antigas ou referências de um período de tempo em produções mais recentes. Você já deve ter reparado como os adolescentes de hoje em dia se vestem, como eles se comportam, quais são as referências que eles usam, inclusive, as trilhas sonoras. Tudo isso tá muito envolto nesse ambiente da nostalgia bait. E a gente tá vendo em várias produções, desde Riverdale até Stranger Things, que inclusive, quando eu tava lendo sobre isso de nostalgia bait, me veio muito Stranger Things na cabeça, e eu achei um artigo muito interessante da The Fast que fala como Stranger Things brinca com essa isca de nostalgia, e eu vou ler um pedacinho pra vocês que eu achei bem interessante. Uma característica fundamental do marketing contemporâneo é o desenvolvimento de produtos e serviços que apresentam um novo tema em uma ideia antiga. O chamado de retromarketing é o relançamento ou renascimento de um produto ou serviço de um período histórico que os profissionais de marketing geralmente atualizam para padrões ultramodernos de funcionamento, desempenho ou sabor. Só que é aí que vem a pegadinha. Nesse cenário, eles citam, obviamente, que a nostalgia lucra, mas o que eles estão tentando induzir é um outro sentimento no consumidor, a pseudo-nostalgia. E é aí que eles falam: isso é chamado de pseudo-nostalgia porque os consumidores mais jovens desses produtos e serviços revividos nunca experimentaram o original. Na verdade, eles estão comprando produtos e serviços retrotáticos que às vezes têm pouca relação com a realidade dos anos 80. Gente, pego no pulo, porque eu realmente me apaixonei muito pela estética, mas eu nunca vivi aquele tempo, então eu realmente não tenho muito filtro sobre o que é real e o que foi glamorizado pra TV. E com esse retromarketing, essa pseudonostalgia, eles estão basicamente dizendo: se apaixone pela ideia e se apaixone pela estética, mesmo que você nunca tenha vivido isso, e para as pessoas que realmente viveram aquela época, para que se prendam só no que havia de bom lá. A ideia é realmente trazer esse sentimento de conforto pro público de forma positiva, gerar esse sentimento positivo, de forma com que impulsione a produção. Isso, por incrível que pareça, também não é uma novidade. Teve várias produções dos anos 80 que eram ambientadas nos anos 50, como por exemplo Grease, Stand By Me, The Outsiders, que convidavam adultos dos anos 80 a relembrarem suas infâncias dos anos 50 e invocarem esse sentimento positivo que a nostalgia traz. Isso não se limita só à época, né? A gente vê vários personagens icônicos voltando, histórias muito famosas voltando também. Então Percy Jackson, Harry Potter, It's Just Like That, Sex and the City, e personagens muito consagrados, como por exemplo na Wandinha, que trouxe a família Addams inteira de volta. Eu acho que nessa onda nenhuma geração ficou ilesa, né? Se a gente for colocar tudo na ponta do lápis. Ah, inclusive me conta, qual foi o seu remake ou reboot favorito? Eu acho que o meu, de todos os tempos, é Operação Cupido. E que choca quem chocar, é um remake de um filme do mesmo nome de 1961. E se você achou que isso ficava só no mundo das séries e filmes, você tá bem enganado. Na música também a gente tem nostalgia bait pra todo lado. Na música fora do Brasil, a gente tem vários artistas que brincam bastante com esse jogo da nostalgia, como por exemplo a Sabrina Carpenter, a Dua Lipa, o Benson Boone e a Ariana Grande. Inclusive, vocês lembram quando a Sabrina lançou Expresso? Gente, até eu me teleportei. Eu acho que tinha alguma coisa a ver com o clipe, com a estética, com o jeito que ela cantava, a melodia da música, e tudo trazendo muito de décadas passadas, mas segundo o compositor Charles Harding, nem tão passadas assim. E pra BBC ele conta o seguinte: a produção habilmente em camadas de expresso evoca uma nostalgia de verões passados, que soou com várias gerações de ouvintes. Seus tambores orgânicos sampleados são uma reminiscência do hip hop dos anos 2000, o baixo sintetizado é direto do R&B dos anos 90, os leads do sintetizador enviam você de volta para os anos 80 e as partes de guitarra estilo Nile Rodgers são tão cintilantes quanto uma bola de discoteca dos anos 70. E em um nível menos técnico, ele basicamente diz que a gente consegue achar a mesma produção em um outro sucesso mid-tempo de verão muito famoso, Party in the USA, da Miley Cyrus. E a Miley também é outra que adora jogar esse jogo na nostalgia, né? A gente viu isso muito no álbum dela Plastic Hearts e em vários outros trabalhos dela. A Ariana Grande adora se afogar nessa água da nostalgia
nostalgia, né? Ela sempre traz alguma coisa de volta. Na era Thank You Next, ela trouxe referências de Meninas Malvadas, A Legalmente Loira. Na era Positions, referências dos anos 60. Aí na era Eternal Sunshine, não contente só de referenciar o brilho eterno de Uma Mente Sem Lembranças, ela trouxe vários remixes com estrelas muito famosas dos anos 90, como por exemplo a Mariah Carey, a Brandy e a Mônica. A Dua Lipa mesmo, que mesmo estando sempre de férias, a nossa diva sempre tá numa praia das Maldivas, ela trouxe várias referências muito inteligentes no Future Nostalgia, que foi um álbum dela, e a gente também tem o Benson Boone, que traz aí a essência do Queen, a estética do Queen em vários trabalhos dele. Então, enfim, é muita gente, acho que eu poderia ficar aqui o dia inteiro falando. Você acha que para lá fora? De forma alguma, o Brasilzão tá cheio dessa nostalgia vindo pro mercado. A gente teve NX0 voltando, Restart, Sandy Júnior enchendo estádios. E aí, gente, segundo Alexandre Faria, que é o vice-presidente da Live Nation no Brasil, ele contou pra gente que tudo isso tem a ver com nostalgia. E, inclusive, ele fala: o sentimento de querer relembrar o passado é o que lidera o gosto do público por trás de tamanha demanda. Tem tudo a ver com nostalgia. Música e shows ao vivo têm um lugar cativo na emoção das pessoas. Tá, então a gente já entendeu as referências, as inspirações, ou em outras palavras, conforto, dopamina e como tudo isso gera muito lucro. Só que, meus caros besties, segundo a BBC, nada disso é um acidente comercial. Eles dizem que o cuidadoso ciclo de reintrodução de um produto no mercado tem tudo a ver com dar tempo suficiente para as crianças que experimentaram as memórias voltarem como adultos com poder aquisitivo. Ou seja, dê a nostalgia em uma mão e o cartão de crédito em uma outra, que qualquer época volta à moda. Quando eu era criança, eu gosto de pensar que não foi há tanto tempo assim, tinham vários comerciais que tentavam te vender alguma coisa. Então era da TechPix até o Ômega 3 com a herança da Top Term, que eu tenho que admitir que eu tentei várias vezes ligar só porque eu queria muito ouvir a voz dela no telefone. Isso, gente, ia da boneca da Xuxa até o carrinho do Hot Wheels. Tinham várias pessoas tentando te vender alguma coisa nos comerciais. Eu lembro da Polishop, por exemplo, que sempre aparecia na minha televisão também. Só que parece que naquela época o ver não era necessariamente comprar, né? Parece que a gente usava um pouco mais o julgamento de pessoas mais próximas a gente pra tomar decisões de compra, né? Então eu lembro muito da minha mãe indo na vizinha e perguntando o que ela achava da panela tal, achava de produto tal. E hoje em dia a gente, na verdade, tem muito o que assistir, um cartão de crédito e vários influenciadores fazendo diversas publis de produtos licenciados que geram esse sentimento na gente. Aí vocês acham que para só em produtos? De forma alguma, tá? A gente tá vendo várias dessas exposições imersivas de Friends, de Harry Potter, inclusive eu queria ter ido na de Friends, mas não deu tempo. A gente tem vários desses serviços e produtos que querem gerar esse laço duradouro entre o consumidor, a franquia e às vezes até com a marca. Porque realmente é muito curioso, né? Você imagina, você lançar uma coisa 30 anos atrás, e aí quando você relança um produto relacionado a essa produção, tem pessoas que fazem fila para comprar. Segundo a empresa Grandview Research, eles falam inclusive que esse mercado de produtos licenciados está aumentando 5,5% ao ano e que eles estimam que até 2030 eles atinjam um número de, se eu não te convenci até agora que Nostalgia vende, segurem esse número, 420 bilhões de reais. Pois é, até 2030. Eu nunca vou ver a cor desse dinheiro. É muito triste. E tudo isso, gente, é tudo bem amarrado em torno de uma estratégia bem pensada. Inclusive, segundo a Journal of Consumer Research, eles falam que as pessoas realmente estão muito mais inclinadas a comprarem de marcas que evocam um sentimento de nostalgia nelas. E isso vale pra tudo, gente. Pra o bolo de chocolate que te lembra a infância até a roupa retrô de uma década que estão glamorizando agora numa trend no TikTok. E aí eles falam, inclusive, pra explorar bem esse centro emocional, eles levam uma janela de 20 a 30 anos pra reintroduzir o produto no mercado. Que hoje, como a gente passou por vários momentos históricos, enfim, já cansei inclusive de passar momentos históricos, tipo a pandemia, essa janela de reintrodução de produtos está diminuindo porque as pessoas cada vez mais acham que o mundo vai acabar. Quer que eu faça um copo deste novo achocolatado? É feito só com cacau natural das montanhas da Nicarágua. Não tem adoçantes artificiais. Do que é que você está falando? E um exemplo bem famoso disso também foi o brinquedo Furby, que foi relançado em 2023 e foi lançado originalmente em 1998. Eles também relançaram ele, eu acho, em 2010 em alguma coisa, porque eu lembro que as minhas amigas brigavam horrores pra ter um desses e era caríssimo. Então foi muito estranho esbarrar nele sendo um sucesso de novo no TikTok, por exemplo, 10 anos depois. E aí eu fui atrás pra entender por que diabos foram relançar esse produto. E aí eu achei uma entrevista da diretora de estratégia que trabalhou com a Hasbro no relançamento desse produto. Então eu vou ler aqui pra vocês um trechinho que ela fala, que inclusive é bem curioso e explica bastante coisa. É um brinquedo adorável e estranho que desperta nostalgia em tantos pais. Gente, gravem essa informação. E ela continua. Mas também o tornamos relevante para crianças de hoje.
transformando o Furby em um popstar excêntrico e de outro mundo que incentiva as crianças a explorar a autoexpressão. Parece realmente fiel à marca original e simultaneamente traz-a para um contexto moderno. E vocês estão entendendo o que está acontecendo aqui? Eles evocam um sentimento de nostalgia nos pais, e os pais são induzidos a comprar o produto, se não para as crianças, mas para eles mesmos. É muito interessante como eles brincam com essa nostalgia para induzir a compra em outras pessoas de diversas idades. E a comida também tende a voltar à moda. Segundo a BBC, a loja Good Humor relançou um bolo de sorvete muito famoso dele, chamado Vanilla Vineta, que foi descontinuado lá nos anos 90, nos Estados Unidos, mas que nunca tinha saído da prateleira do Reino Unido. Acho que só descontinuaram nos Estados Unidos e agora relançaram e tá sendo um sucesso. Aí nesse mesmo contexto eles deram o exemplo da Pepsi. Em 2023 lançou um logo que é muito parecido com o logo deles nos anos 90. E a moda, né? É muito estranho falar de nostalgia e não citar a moda, porque a gente tá vendo todos os dias várias trends de várias décadas diferentes voltando à tona. Eu acho que as que mais bombaram foram a volta dos anos 2000 e anos 90, né? Que ficaram por bastante tempo. Que brinca com aquele outro conceito que eu trouxe pra vocês, que as crianças tiveram tempo para experimentar as memórias e hoje são adultos com cartão de crédito. Segundo uma matéria pra DWA, eles falam que 54% da geração Z gosta de consumir conteúdo vintage e faz com que essa moda dos anos 2090 voltem com tudo com muita força. E pra quem não lembra muito de como foi essa estética dos anos 2000, por exemplo, a gente teve vários elementos bem famosos que marcaram bastante aquela época, tipo glitter, calça de cintura baixa. A gente teve elementos muito famosos de celebridades que fizeram sucesso naquela época e realmente se destacaram pelo estilo, como por exemplo a Paris Hilton. Então a gente teve vários elementos e a gente tá vendo tudo isso voltando de uma forma um pouco diferente. E aí você para e pensa, né? Porque tudo tá voltando, mas nada tá voltando ao mesmo tempo. O sentimento volta por alguns instantes quando você tá assistindo alguma coisa, ou você tá comprando um produto que te traz nostalgia, mas ao mesmo tempo a época não volta. Então por que a gente se sente tão nostálgico? O sentimento de nostalgia é muito engraçado, né? Ele não descarta o progresso que você fez até aqui, mas ele te faz acreditar em alguns momentos que o que você tinha no passado era muito melhor. Inclusive, ele faz você acreditar que se você voltasse para o passado, sua vida e todos os seus problemas seriam resolvidos. E aí você pode até me perguntar, como um Furby pode fazer alguém se sentir dessa forma? E eu não vou saber responder nem de longe. Mas tem uma matéria na The Chief que fala o seguinte: o problema da nostalgia é que as pessoas parecem pensar que a década em que cresceram é um pouco superior à década em que vivem agora. Na realidade, a década não teve nada a ver com isso. A sua nostalgia é uma ilusão. E o autor continua, e aqui ele deu meio que um tapa na cara coletivo. O que você está baseando esse tipo de nostalgia não é a ausência de sentimental de telefones celulares, ou o retorno de sua privacidade em vez de nenhuma mídia social, mas sim a ideia de que parecia uma época mais simples porque você era uma pessoa mais simples. E eu concordo, eu acho que conforme eu fui crescendo, o nível de complexidade das relações aumentou, porque a ansiedade e o estresse meio que cresceram junto comigo. Hoje em dia eu não consigo fazer grandes amigos só porque eu falo que eu gosto de The Vampire Diaries ou ouço Avril Lavigne. Hoje em dia a primeira pergunta numa roda de conversa de adultos é o que você faz da sua vida. E não que é uma coisa ruim, mas você entende que fica mais difícil do que, qual é o seu personagem favorito de DLC? Por exemplo, e não tirando peso das redes sociais nem nada, tá, gente? Eu realmente acho que hoje em dia, por exemplo, o algoritmo dita o que você é, o que você assiste, o que você consome, e é muito doido, realmente. Inclusive, esse é um tema dos meus próximos vídeos, então não esquece de se inscrever porque a pesquisa tá sensacional. E por outro lado, se a gente for fazer um recorte muito mais racional, as coisas também não eram fáceis naquela época. É só que eu não tinha tantos meios pra escapar e a minha vida era muito mais simples. Então, eu não era uma criança nostálgica, eu acho que eu nunca quis viver em uma outra época sendo criança, por exemplo. Eu, na verdade, queria ser adulto logo, queria ser adolescente, porque eu via o personagem favorito da série de TV americana e eu queria ser igual. Mas eu não tinha essa necessidade de voltar para o passado ou escapar para outros tempos, por exemplo. E aí, nesse mesmo artigo, o autor inclusive menciona um fato muito interessante, que, por exemplo, quando a gente ganhava alguma coisa de Natal, que era uma coisa muito grande pra gente, então, sei lá, ele deu o exemplo de um Game Boy. Então você ganha um Game Boy de Natal. E aí, hoje em dia você trabalha 4, 5 meses pra comprar um PlayStation e é óbvio que isso não vai trazer o mesmo sentimento de conforto. Porque você teve que trabalhar, você teve que ir atrás do seu dinheiro, economizar dinheiro pra comprar uma coisa que no final, hoje em dia você nem tem tempo direito pra jogar. Então vocês entendem também que tem mais a ver com o contexto do que com o conteúdo em si? Inclusive, tudo isso me leva a pensar também sobre pessoas que querem voltar pra épocas que muitas vezes nunca nem viveram. Então, com roupas retrôs, assistindo e consumindo conteúdos de épocas muito diferentes,
e acreditando mesmo que se vivessem ou tivessem nascido em épocas diferentes, as coisas seriam melhores. Mas será que seriam mesmo? A Taylor Swift inclusive brinca na música I Hate It Here o seguinte: todos olhariam pra baixo, porque não seria engraçado agora. Parece que nem naquela época era engraçado. Nostalgia é uma ilusão da mente. Se eu estivesse lá, eu odiaria. Por mais conteúdo e produtos de outras décadas que a gente use hoje, tendo os privilégios que a gente tem hoje como sociedade, a gente talvez não seria feliz em décadas diferentes. Que a gente sabe hoje que, atrás de todo o glamour das saias rodadas, os topetes muito bem alinhados, a gente tinha ditadura, o apartheid, discriminação de várias pessoas, vários grupos de pessoas diferentes acontecendo. A gente for citar Bridgerton, por exemplo, muito lindo, bailes da rainha, vestidos glamourosos, mas por outro lado da cidade, tinha uma galera com expectativa de vida de 30 anos comendo pão mofado. E até mais pra frente, nos anos 2000 mesmo, a internet não tinha esse poder todo na nossa vida. Mas vocês concordam também que o nosso conhecimento era bem mais limitado? Eu sei que hoje a gente está exposto a várias realidades diferentes e isso gera um sentimento de comparação que pode ser muito destrutivo. Mas ao mesmo tempo apresentou várias possibilidades e oportunidades para pessoas que naquela época nunca teriam ideia que isso poderia estar acontecendo. Então, por exemplo, vou dar o meu exemplo, tá, gente? Tornando o vídeo um pouco pessoal. Eu sou uma pessoa que cresceu em uma cidade pequena, no interior de São Paulo, e eu nunca imaginava que eu ia conseguir chegar onde eu tô hoje. Então, por exemplo, eu trabalho numa empresa da gringa, diretamente da minha casa, de home office. O José, de antigamente, só conhecia entrar numa empresa da cidade e ficar até o resto da vida nessa empresa, que não é um problema. Mas vocês entendem que hoje eu tenho mais possibilidades e oportunidades porque eu consigo saber muito além do que me é mostrado? E antigamente, o maior influenciador que eu conhecia, por exemplo, era um ator global no comercial de TV. Fofo, parece, né? Então eu acho que a nostalgia é um conforto no meio de muita coisa. Ela traz um respiro, ela traz memória, ela traz muita satisfação e dopamina. Mas ao mesmo tempo, ela não poderia ser capaz de te tirar da realidade tão fácil, ou muito menos levar o seu dinheiro. Não me leve a mal, tá, gente? Meu coração fica muito quentinho toda vez que eu como um bolo de cenoura, um caldo de chocolate, que me lembro da minha avó. Mas ao mesmo tempo, eu acho que isso não poderia ser um fator que me tirasse do presente. Então, amarrando tudo isso, a nostalgia é realmente muito boa. Ela pode te trazer memórias incríveis pro presente e trazer sensações muito boas pro que você tá vivendo hoje. Mas ela também pode te prender no passado e levar o seu dinheiro no presente. Segundo a autora Fatuma Adar, ela fala o seguinte: como qualquer outro grupo da história, somos falhos. As oportunidades que temos ao nosso alcance são mais do que até mesmo as figuras mais icônicas do passado poderiam ter sonhado. E isso pode ser esmagador. Bom, mas essa é só minha opinião e eu quero saber a sua. Me deixa aqui embaixo. Beijo!